Sociólogos, antropólogos, historiadores, economistas, é grande a galeria dos intelectuais que vem tentando formular uma interpretação para o Brasil. Gilberto Freire, Luiz da Câmara Cascudo, Sérgio Buarque de Holanda, só para citar alguns, empenharam-se decisivamente neste campo e cada um foi colocando um pequeno tijolo nesta enorme catedral que ainda está longe, muito longe de ser concluída. Entre os contemporâneos, o antropólogo Roberto da Mata é reconhecido como um dos intelectuais que mais contribuíram para a interpretação do Brasil. No final dos anos 70, publicou este livro aqui, Carnavais, Malandros e Heróis, com foco na festa carnavalesca, na malandragem, no clientelismo e no autoritarismo do velho "você sabe com quem está falando?", aspectos até então negligenciados nos estudos antropológicos. Está entrando no ar o programa Personalidade. Para participar com a gente, nós convidamos o jornalista Christian Moraes, da Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados, o professor Antônio Barbosa, da Universidade de Brasília, da Faculdade de História, que juntos vamos entrevistar o professor Roberto da Mata, um dos autores mais citados nos trabalhos acadêmicos do Brasil. Está para completar 70 anos e continua na ativa, dando suas aulas, né, professor? Eu gostaria de agradecer a participação de todos, antes de mais nada, e só para poder dar o pontapé inicial, queria fazer uma provocação ao professor Roberto da Mata. Professor, será que é possível explicar um país, ou pelo menos fazer uma tentativa de explicação ou de interpretação de um país com tantos contrastes, com tantas diferenças, com tantos Brasis? Já é uma explicação do Brasil, você acabou de formular. Quer dizer, o Brasil seria um país cheio de contrastes, cheio de contradições, cheio de variedades. É uma história. A interpretação é uma história que você está contando sobre uma coletividade, né? Então dizer que o Brasil é regionalizado é uma história, é uma narrativa. Dizer que ele não é regionalizado é uma outra narrativa. Veja bem, o título do livro é interessante, né? Em geral as pessoas falam carnaval, malandro, eu tenho vontade de matar, né? Se tivesse uma arma simbólica, lógico, eu não mato ninguém, mas embora seja, eu sou da mata, não mato. Tirar um revólver, matar, da mata que não mata. É porque não leu o livro, né? Mas veja, carnavais, por que o título está no plural, né? Na realidade, o foco interpretativo que eu jogo nesse livro, e que varia com os meus ilustres antecessores, sem os quais eu não teria escrito esse livro, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado, Gilberto Freire, sobretudo Gilberto Freire, a gente pode falar mais disso depois, né? Alguns escritores também, Jorge Amado, Érico Veríssimo, que fez 2 livros belíssimos sobre os Estados Unidos, mas que fala de Brasil o tempo inteiro, né? Guimarães Rosa, que também entra nesse livro. Gabriel Garcia Marques leu o Érico Veríssimo para escrever a sua obra principal, Os 100 Anos de Solidão. Outro dia revelou isso, até fiquei todo feliz, todo orgulhoso. O que eu digo aí, eu falo em carnaval, porque eu não falo em carnaval. Eu digo que uma das características do Brasil é que você tem 3 focos, 3 leituras, eu chamo na época. Esse livro foi escrito em 1979, plena ditadura militar. Alguns colegas me admoestaram que eu deveria estar escrevendo sobre a classe operária, e não sobre isso. Sobre carnaval, sobre sabe o que está falando, né? Porque isso tudo estava em desuso. E assim que a ditadura militar terminasse e a democracia voltasse, como realmente voltou na Nova República, ia desaparecer o nepotismo, o jeitinho. Você se lembra do governo Sarney, né? Desapareceu tudo isso, né? Nepotismo, né? Não tinha, o ministro não nomeou, a primeira manchete do Jornal do Brasil, logo depois que Sarney assumiu o governo, na Nova República, né? Era que todos os ministros tinham nomeados parentes. Eu até escrevi um artigo para a Folha de São Paulo chamado Nepotismo, o hóspede não convidado. É nessa ilusão que a gente tem de achar que vai mudar a realidade brasileira mudando a forma das urnas, né? Como naquele famoso conto do Machado de Assis, a Sereníssima República, né? Vai acabar com o roubo eleitoral fazendo isso. Então, eu digo, são 3 focos interpretativos. Você tem uma maneira carnavalesca de ler o Brasil, que é o Brasil da malandragem, que é o Brasil que a gente ouve até hoje, né? Não adianta consertar, não tem conserto, o nosso negócio ninguém quer trabalhar, nós somos uma sociedade
do leva com a barriga, deixa tudo para amanhã. Essa é uma vertente interpretativa forte. Ela tem vantagens e tem desvantagens. Tem uma outra vertente que corresponde à regulamentação, a um certo autoritarismo, que eu denuncio nesse livro. Ele não aconteceu à toa no Brasil, né? Ele não foi legitimado à toa, porque foi fácil, relativamente fácil, né? De repente você tem um governo de esquerda, vem um golpe militar, ninguém sabe de onde é que saíram os militares. Não eram os atores, os cientistas políticos que falavam do Brasil, não estavam previstos naquele momento, não estavam previstos nas interpretações dos economistas e dos cientistas políticos. Se pegar Corbusier, Hélio Jaguaribe, pegar Celso Furtado, ninguém fala em militar, era o povo brasileiro, eram os operários, o proletariado. De repente, esse proletariado, essa força toda acabou, apareceram os militares, tomaram conta do Brasil durante praticamente 2 gerações, não é verdade? Então, corresponde a quê? Corresponde a uma vertente do Caxias, etc., que eu menciono, a leitura do Brasil pedindo lei, pedindo limite, pedindo pessoas fortes, que até hoje acontece, né? E uma terceira vertente, que é o Brasil lido através do sobrenatural, do outro mundo, do pagar o karma, da reencarnação, do lado místico, que também acontece. Então, veja bem, essa interpretação, ela, embora eu esteja falando do Brasil, não podia estar falando de outra coisa, porque existe realmente dimensões onde o Brasil é uno. O território, por exemplo, ele é soberano, é um país soberano. Então é preciso que a minha resposta não tem contradição. Depende do plano que você pega, em que você examine, né? A perspectiva que você está examinando. Se você examinar, por exemplo, o Brasil como Estado Nacional, a universalidade dos Estados Nacionais no concerto das nações não tem nenhuma ambiguidade. Cada Estado Nacional corresponde a um território. A soberania tem uma bandeira, tem Constituição, tem uma moeda, e aí não tem que duvidar. Inclusive, você não entra nesse Estado se não tiver um passaporte carimbado, se for o caso de ter um visto, né? Exigir um visto, etc. Agora, quando você pega esses mesmos estados, essas mesmas coletividades, e examina como sociedades, como culturas, aí você vai encontrar um conjunto de valores, né? Variedades de histórias que as populações que vivem nesses territórios contam sobre si próprias e sobre esse território, de mitos, de rituais, etc., que, de certo modo, podem estar mais ou menos articulados, formando sociedades que são mais ou menos, digamos assim, eu não quero falar a palavra autêntica, porque não é que eu estou pensando, formando identidades mais ou menos fortes, né? E seriam mais ou menos complementares, no fim. Podem ser histórias complementares, podem ser histórias que não são complementares. No caso americano, né? Até em meados do século XIX teve uma guerra civil. Os Estados Unidos só virou Estados Unidos depois que o Sul foi derrotado, porque os Estados do Sul pensavam a Constituição, a totalidade americana, de uma maneira radicalmente diversa dos Estados do Norte. Isso é uma outra, por exemplo, o caso da França, né? O que culminou na Revolução Francesa também. Você tem uma divergência dentro das elites, uma divergência drástica, que só é resolvida depois de praticamente uma guerra civil, que é a Revolução Francesa, em que você tem os revolucionários, né? Do lado do povo, claro, como sempre, né? Do lado do povo, e os reacionários, os aristocratas e tal, e você tem as vicissitudes da Revolução Francesa. Então, no caso do Brasil, o que eu achei interessante, digo isso nesse livro, né? É que você tem uma série de suposições sobre a vida, sobre a morte, sobre os relacionamentos entre pessoas, etc., que são muito fortes. Você tem uma mitologia muito forte, né, relativamente ao papel do Estado, etc. E eu acho que é uma sociedade muito bem estruturada do ponto de vista de valores e costumes, né? E aí usei o Carnaval como um desses costumes que constitui, né, pelo menos que ajuda a essa percepção do Brasil como uma totalidade relativamente integrada, né? Não é uma coisa de chumbo, não é uma camisa de força, né? Christian. O senhor tratou também da malandragem no seu livro Carnavais, Malandros e Heróis.
A malandragem hoje assumiu uma característica que a aproxima mais da violência, da bandidagem, uma bandidagem sem limites, uma bandidagem que afronta a ordem, que afronta a autoridade, muito diferente daquele chamado bom malandro que existia nas décadas de 30, de 20, o malandro da Lapa, o malandro da sinuca, o malandro que era bem visto por todos. Esse malandro acabou, essa malandragem boa, entre aspas, positiva, acabou? E como é que se deu essa deformação do malandro em bandido? Não, o livro é muito claro em relação a essa pergunta, né? Porque eu faço um triângulo, eu proponho, né, para entender a questão da malandragem, eu proponho uma triangulação, né, um espaço. Então eu digo que você numa ponta você tem um bandido, aquele que praticamente se exclui da sociedade porque ele rompe violentamente com as regras sociais importantes, ele vira bandido. Ou ele vira bandido, ele vira um renunciante. Por isso que eu usei Guimarães Rosa, uma traga, né? Que é o Antônio Conselheiro, os místicos, né? que eles saem do mundo, são homens fora do mundo. Uma expressão do Weber que eu usei, do famoso Max Weber, né? Que é tão citado e, lamentavelmente, ninguém leu, né? Poucos leram. Ninguém leu, é exagero. Mas o malandro fica na linha intermediária, né? Entre o Caxias, que segue todas as regras, e o criminoso, o bandido, né? Que não segue regra nenhuma. E numa outra vertente você tem o otário, sem o qual o malandro também não existe. Então, é preciso fazer uma distinção importante entre o malandro e a malandragem como valor. Por que a malandragem como valor? Porque a malandragem é essa coisa que a gente faz quase todo dia, né? É declaração de renda, que tem certo dinheiro que o cara não vai declarar, porque se ele declarar, ele vira otário. Então, para quem vai declarar tudo, o governo vai tirar tanto da gente, é o sinal de trânsito que o sujeito fura, a gambiarra, tem um buraquinho que ele entra. É o gato, né, que ele faz, né? Exatamente. Para roubar a luz? Exatamente, o gato que você vê gente de classe média com piscina, né? Que faz gato. Então, é uma relação, a malandragem, de certo modo, ela denuncia, ela é um sintoma de uma sociedade que tem uma relação ruim com o Estado. Provavelmente é uma relação secular. Eu não sou historiador, então eu não entrei em detalhes de história. O livro não é um livro de história. Muitos críticos, eu acho que injustamente me cobraram história, né? Fui criticado por alguns colegas. Bom, aí a gente entra na seara, professor Barbosa, cobrar história, fazer história. O homem da história. É uma relação ruim com a lei, quer dizer, a lei é sempre feita contra os costumes. Você vê agora, tem uma discussão interessante aqui no Congresso Nacional e no Judiciário, que você vai proibir o nepotismo com a lei. Mas será que o nepotismo é uma coisa tão péssima assim? É claro que se todo mundo contratar parente é horrível. Mas se você contratar um número limitado de parentes, sabendo que isto é um costume tradicional, será que não vale a pena discutir para você não transformar aquilo que é uma ética da família e da casa, criminalizar alguma coisa que você faz sempre? Quer dizer, nós no Brasil vivemos fazendo isso. É o Código de Trânsito. Nós fizemos, claro que tem que corrigir, prender as pessoas, os assassinos que dirigem bêbados, as pessoas que não têm cuidado. Agora, como é que você faz um Código de Trânsito draconiano, mesmo em comparação com outros de outros países, e você não tem um momento em que você prepara a sociedade para receber esse Código de Trânsito? Como prepara? Com discussões, com isso que nós estamos fazendo aqui, uma campanha do governo, né? Com a conscientização, porque a conscientização é a politização, com a politização da sociedade daqueles que são os motoristas, sobretudo os motoristas profissionais, indo aos sindicatos dos motoristas profissionais, para dizer, olha, vem um novo Código de Trânsito, é assim. Então é isso. Você identifica, por acaso, essa tendência de resolvermos todas as questões com leis, porque essas casas de leis, a Câmara e o Senado, são muito cobradas para produzirem cada vez mais leis, como se nós tivéssemos normatizar todas as relações sociais. O senhor acha que é por aí o caminho? E, complementando a pergunta, o senhor acredita que é por isso que há leis que pegam e há leis que não pegam? Tudo isso tem a ver com essa sociedade que tem essas vertentes, né? Tem um lado que quer lei, né? Que quer sempre a lei, que tem essa obsessão legalística, né? Esse furor jurídico, né? Tem um outro lado que reage a essas leis, porque se você faz uma lei que contraria frontalmente aquilo que todo mundo faz, ou que todo mundo considera razoável, obviamente você vai criar uma sociedade de malandros, você vai criar uma sociedade de criminosos, você vai criminalizar aquilo que não, o que é muito diferente, né, que aliás o Chico Buarque de Holanda, com a perspicácia dele, já
em 70 e pouco, escreveu a Ópera do Malandro, que tem uma música maravilhosa, que naquela época ele dizia que vai ter um malandro federal com um contrato oficial, agora é o malandro oficial. E ele, sem querer, ou querendo, porque ele é um cara perspicaz, ele acabou deslindando a situação que acabou de acontecer no Brasil, que chocou todo mundo, irritou muitas pessoas, para outras provocou um chororó danado, né? Quer dizer, porque é mais ou menos isso, né? Quer dizer, ele fala do malandro federal, quer dizer, esse malandro, onde é que ele... É claro que se você for para Lapa, encontrar o malandro no Rio de Janeiro, né? Encontrar o malandro vestido de branco, sapatinho colorido, anel de São João no dedo, não vai encontrar. Agora, a malandragem você encontra aqui, ali, acolá, em todos os lugares, né? Professor Antônio, o senhor está muito calado. Eu estou prestando muita atenção. Estou prestando muita atenção. Mas eu gostaria muito de sua participação. No caso da lembrança do Chico Buarque, que o professor da Mata acabou de fazer, há uma sutileza na frase utilizada por ele nos anos 50 que cai admiravelmente bem para a realidade de hoje. Malandro oficial, candidato a malandro federal. Malandro oficial, candidato a malandro federal. Mas, professor da Mata, eu acompanhei com muita atenção tudo que o senhor estava dizendo até agora, e alguns pontos eu creio que suscitam uma explanação talvez um pouco maior. Em primeiro lugar, essa dificuldade da relação da sociedade com o Estado brasileiro. E aí a gente se recorda de que o Estado brasileiro antecede a própria nação, quer dizer, quando nós ficamos independentes e formalmente criamos o Estado em 1822, a nação brasileira, na verdade, não existe. Eu perguntaria ao senhor, será que esses 3 séculos de exploração colonial ibérico-portuguesa no Brasil desempenharam um papel tão forte assim na constituição dessa sociedade brasileira, nessa forma de ser da sociedade, ou a gente já teria tempo suficiente da independência até hoje, se esses traços eram tão fortes assim, a gente já teria tempo suficiente para superá-los e transformar essa realidade? Eu falo isso em função desse formalismo, desse apego quase que obsessivo com a lei, a crença de que a norma jurídica vai resolver o problema social, etc. Então. Eu acho que essa é uma questão fascinante, interessante, é uma coisa... É possível, né, que Otávio Paz, por exemplo, que é um intérprete da América Latina e do México, né, ele diz isso, né, quer dizer, nós somos sociedade da contra-reforma. A sociedade ibérica, né, Portugal e Espanha, diante da modernização burguesa dos países Inglaterra e França, né, eles fizeram uma contra-reforma. Os reis de Espanha e as rainhas de Espanha e de Portugal se modernizaram. Eles se modernizaram numa direção que era justamente oposta à direção que o mundo moderno assumiu, porque a invencível armada foi derrotada pela Inglaterra. Se a gente pudesse imaginar, né, usando aquele raciocínio, se o nariz de Cleópatra fosse um pouquinho maior, Júlio César não teria se apaixonado por ela e a história do mundo seria diferente. Imagine se a Espanha tivesse ganho, né, tivesse vencido a Inglaterra. O mundo seria muito mais nosso, seria muito mais ibérico, seria muito mais, funcionaria muito mais na base dos relacionamentos, do apadrinhamento, do nepotismo. Isto seria o oficial. O oficial seria o universal. O particular provavelmente seria fazer concurso, seriam as exceções à regra. Nós adotamos, né, no nosso processo de modernização, porque justamente somos uma sociedade da América, somos uma sociedade americana e convivemos na América do Sul, né, no século XIX, no século XVIII, no século XIX, mas sobretudo no século XIX, com países que todos proclamaram a República. O Brasil foi o único que era monarquia. Inclusive, a elite brasileira republicana se considerava, como até hoje, né, um pouco fora de esquadro, né? Como a elite dos anos 70, dos anos 60, se considerava fora de esquadro, porque o Brasil não era socialista, né? Graças a Deus, né? Já imaginou, né? Essa elite com tudo na mão, né? Tudo centralizado, com o Ministério dos Táxis, Ministério dos Sorvetes, hein? Já imaginou o Ministério dos Cinemas, né? Com um maluco dirigindo filme, dizendo para onde é que tinha que ser, como é que eu tinha que escrever meu livro. Ia ser uma coisa interessante. Felizmente estamos no terreno virtual, da virtualidade. Mas o fato é esse, é possível, né? Certamente é porque Portugal e Espanha, provavelmente até bem pouco tempo, não tinham resolvido também essa questão. E aí você diz, mas se isso ficou, sim, é interessante como é que as sociedades se repetem.
como é que nós, pessoalmente, também repetimos determinados dramas que fazem parte da nossa identidade. Né? E o caso, apesar de toda a fúria modernizadora do Brasil, porque a gente quer também, nós somos também modernos, se nós não fôssemos modernos, nós não teríamos discernimento em relação às coisas que estão acontecendo com a gente não haveria nenhuma reação quando o general manda o avião parar e voltar, porque ele é general, não haveria nenhuma reação quando acontece o assalto, né, a determinados bancos através do Estado, porque isso seria normal, que afinal de contas o grupo que está no poder vira dono do patrimônio, porque segundo o nome é patrimonialismo, é por isso, você vira dono do patrimônio, mas não é bem assim, porque nós temos a vertente moderna, individualista, igualitária, quer dizer, o igualitarismo é também um valor. Agora, junto com ele, você tem esses valores aristocráticos, hierárquicos, familiares, que também são importantes no Brasil. Eles não, eu digo, por que repete? Eu digo, respondo, porque eles não foram politizados. Porque até hoje nós não conseguimos nos enxergar sem a lente, né, de que é possível mudar o Brasil fazendo lei. Que é possível mudar, que é fácil mudar desde que você tenha a legislação adequada, que é fácil mudar desde que você eleja a pessoa adequada com o partido adequado. Isto não é verdade. Para você fazer um país do tamanho do nosso, né, com os problemas imensos que tem, uma sociedade que foi escravocrata até 5 minutos atrás, em termos históricos, você teria que colocar o peão na unha, qual seja, todas as instituições têm que passar por um crivo da crítica, da boa vontade política, né, do consentimento, da abnegação, da isenção, que a gente não tem feito. É um processo pedagógico, professor? É um processo pedagógico de construção é um processo pedagógico, mas aí que entra o que a gente chama de vontade política. Vontade política não diz respeito simplesmente a fazer leis contra ou a favor disso ou daquilo. Tem a ver com uma percepção, não é, de que a sociedade é construída pelo Estado e pelos seus costumes, que se repassam uma dialética, né, entre aquilo que a gente gostaria que a sociedade, o caminho que a gente quer que a sociedade vá, e os obstáculos para colocar a sociedade nesse caminho. Isso não é fácil de fazer. Nenhuma sociedade conseguiu se desenvolver com facilidade. Todos tiveram seus problemas. Estados Unidos, guerra civil, até hoje tem problemas de segregação racial. A Inglaterra também com uma revolução em que o rei foi decapitado, a França com um problema, a Itália, a unificação italiana é um problema. Então, a Alemanha é um problema sério. A Alemanha é um dos casos mais trágicos de modernidade que você pode ter, é uma modernidade autoritária, e depois você tem uma outra modernidade nazista, terrível. Nós precisamos ir ao intervalo. O senhor citou a história do general, com a história do avião. Eu acho que deve ser o tema do nosso próximo bloco, quando a gente deve entrar um bocadinho na história do sabe com quem é que você está falando. Nós vamos ao intervalo e já voltamos com a entrevista com o antropólogo Roberto da Mata. Daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Personalidade, que hoje recebe o antropólogo Roberto da Mata. Participam dessa entrevista o jornalista Cristian Moraes, da Secretaria de Comunicação, aqui da Câmara dos Deputados, o professor Antônio Barbosa, da Universidade de Brasília. No bloco anterior ficou uma questão. O professor da Mata citou a história recente do general do Exército, comandante do Exército, que fez com que um avião lá no aeroporto de Campinas voltasse para poder ele e a família poderem embarcar. A tradicional carteirada, conhecida no Brasil como carteirada, que tem muito a ver, professor, com um dos aspectos mais interessantes do seu livro, que é a questão do sabe com quem você está falando. Quando é que a gente vai se livrar desse tipo de prática no Brasil? Então, voltamos à questão importante, que é da relação entre Estado e sociedade, né? De como é que nós nos relacionamos com uma legislação, com hábitos que são conscientes, que não são os hábitos escritos no coração, que são os costumes, né, que a gente chama de segunda natureza. Né, as leis constitucionais, que é uma invenção da modernidade ocidental, que é uma contribuição da modernidade ocidental, que se exprime nos direitos, né, os direitos que a gente chamava os direitos do homem, né? Então, que são leis que a comunidade, que a coletividade decide, né, escreve num papel. Então, o que acontece? No nosso caso, a fúria legislativa, a gente acha que vai resolver problemas, aquilo que é desagradável, aquilo que as pessoas, o vizinho não faz, porque é muito fácil olhar no outro, né? Aquilo que não está. Vamos fazer uma lei para corrigir. O sabe com quem está falando tem um primo irmão, eles são irmãos gêmeos, né? O jeitinho é o sabe com quem está falando,
digamos assim, razoável. O apelo é um apelo humano, não é, em que eu chego eu diria, por exemplo, no caso de um avião, né? Eu diria, olha, seria bom que vocês conseguissem parar o avião, né? Porque eu preciso viajar, eu tenho uma reunião importantíssima, né? E eu faço um apelo humano, né? Então o jeitinho geral é sempre assim, né? Abre o guichê, eu cheguei atrasado, mas é que minha mãe está muito doente. Mas ele embute também uma atitude autoritária. Não, eu não digo embute autoridade, mas ele embute uma personalização da lei. Quer dizer, a lei não vale para mim, porque no meu caso eu tenho razões para não cumpri-la, ou para não cumpri-la em parte. Quer dizer, ou pelo fato de que eu tenho uma coisa urgente para fazer, e geralmente aí o jeitinho você apela, não para uma reunião de negócios, vai ter onde você é uma figura importante, você apela, por exemplo, eu preciso enterrar, eu tenho um enterro de um parente próximo, então eu tenho que ir, eu estou moribundo, eu sou um padre, vou dar extremunção para uma pessoa, então eu tenho que viajar, ou então eu não obedeço o sinal. Então esta é eu estou doente, né? Eu estou doente, tem que passar na frente de todo mundo, na fila do banco, porque eu tenho que ser atendido, minha perna está quebrada, então esse é o apelo de jeito. Sabe o que ele está falando? É mais ou menos a mesma coisa no inverso, né? Para tudo, vocês não podem aplicar, eu não vou obedecer, eu vou fazer esse troço parar, o avião vai voltar assim, porque eu sou fulano de tal, eu sou uma autoridade, e esta área eu posso englobar. O que acontece, né? Você tem um conflito entre dois princípios que a sociedade adotou, porque senão não teria o conflito, né? Você tem um conflito entre a importância dos cargos e as pessoas que ocupam esses cargos, que tomam posse dos cargos. A gente fala isso no Brasil, né? As pessoas aqui não ocupam cargos, elas tomam posse, elas se apossam dos cargos, né? O presidente da República toma posse de presidência, os deputados tomam posse. E assim é nomeado ao longo do resto da vida, como presidente até morrer. E tem muita gente que pensa que realmente se apropria desses cargos, né? E uma lei, que é a lei da igualdade, né? O avião sai às 7 horas da manhã. Quem não chegou às 7 horas, quem não conseguiu se agendar para chegar às 7 horas da manhã, a agenda é alguma coisa moderna, é burguesa, é igualitária. É desagradável por isso. Antigamente, não existia uma agenda jurídica. Na sociedade do antigo regime, antes da Revolução Francesa, você tinha a lei do privilégio, que continuamos tendo no Brasil. O que é a lei do privilégio? Né? É a lei privada. Os nobres eram julgados por uma legislação, o povo julgado por uma outra legislação e o clero por uma outra legislação. A Revolução Francesa fez uma legislação universal que valia para todos. No Brasil, nós não conseguimos fazer isso até hoje, porque se você é deputado, se você é senador, se você é uma pessoa importante, se você é foros específicos. Tem prisão especial. A lei de prisão especial nós não conseguimos acabar. No governo passado, houve um movimento para acabar, não conseguimos acabar a prisão especial. Então, que é uma vergonha. Nosso exemplo do avião, a primeira classe e a segunda classe. Quem tem curso, nós, por exemplo, que temos curso superior, se assassinarmos uma pessoa, né, barbaramente, temos direito a ir para o quartel de exército. Eu, por exemplo, sou oficial da reserva, né, humilde capitão não, desculpa, tenente de infantaria, eu tenho direito a ser preso no quartel de militar e ficar morando no alojamento dos oficiais, mais ou menos como o PC Farias, né? O falecido PC Farias, né? Que ficou no quartel de polícia, que tinha treinamento, tem direito a receber visita, né? Eu não digo das moças, porque eu não sou casado e tudo, né? Então eu receberia de minha família, meus netos me visitar. Eu ficaria em excelente forma física, porque provavelmente um sargento ia ficar meu amigo, e a gente ia correr todo dia juntos e tal. Mas eu ia ter meu videocassete, eu ia ter uma pequena biblioteca lá, meu computador. Então, isto é prisão ou é resort? Quer dizer, essas são as questões. Quando você tem uma sociedade que se moderniza, que quer, porque tem o afã da modernização, que é uma motivação honesta, que se moderniza através do redesenho e do desenho institucional, sem prestar atenção às implicações sociais que aquele desenho impõe, você tem um jeitinho e tem um sabe com quem está falando. Né? Que a gente diz assim, como a gente precisa fazer uma lei, né?
todo mundo está matando todo mundo dirigindo automóvel. A gente faz uma lei que é proibido andar mais de 60 km por hora em Brasília. Uma vez que a lei está feita, eu não tenho que me preocupar mais. Então eu posso andar mais de 60. É uma loucura. Já tem lei? É loucura, eu sou realista. Tem que cumprir. Por isso que o realismo fantástico. Não, mas veja bem, por isso que o realismo fantástico foi inventado na América do Sul. Já tinha, né? Quer dizer, tinha Quem que ser inventou o mais realismo complicado. fantástico foi o Borges. Jorge Amado também incluiria como um realista fantástico, Mário Vargas Llosa e outros, né? Carpentier. Eles inventaram isso porque essas sociedades combinam o que há de mais moderno, né? Que é o empresário rico, né? Poderoso, de bom gosto, que sabe que tempo é dinheiro, porque ele está na mesma sintonia dos seus colegas nova-iorquinos e japoneses de Tóquio, né? De Seul, né? De Hong Kong. Ele anda de helicóptero. E nós engarrafados no trânsito, porque tem mais automóvel do que rua. E não estamos preocupados em fazer um sistema nacional de transporte coletivo. E até hoje as grandes cidades brasileiras não têm metrô. E não vão ter metrô tão cedo, a não ser o dia que uma cidade fique paralisada por entupimento de carro. Quer dizer, a gente espera acontecer. E aí, como é que a gente corrige? A gente espera acontecer. Quando acontece o pior, a gente faz a lei. E acha que está resolvido. E a lei que resolve o problema. Como é que eu acho que essa vertente interpretativa, se eu tenho alguma originalidade, posso clamar essa originalidade, se vocês me permitirem isso, eu diria, esta é uma diferença da minha interpretação, da interpretação dos outros, dos clássicos. Alguns falaram disso. Gilberto Freire fala muito pouco em Estado, quase não fala, mas o Caio Prado só fala no Estado, em economia. E o Sérgio fala nessa dialética entre Estado e costumes e concepções de pessoa, concepções de personalidade, costumes, etc. Mas o que eu tentei decifrar, né, é essa relação, as implicações morais, as implicações éticas das leis. O que isso implica? E não adianta você falar culpar, a lei não é aplicada, então o problema não é meu, o problema é da polícia. Né? Aquele negócio, não pode cuspir no chão. Mas eu que fiz a lei posso cuspir na placa que diz não pode cuspir no chão. Há uma transferência de responsabilidade, ou seja, o que seria uma responsabilidade coletiva passa a ser a responsabilidade da lei, do abstrato e da repressão. E daqueles que são os guardiões da lei, quer dizer, ou do governo, o governo e os órgãos especializados do governo, ou seja, a polícia, que a gente fala isso. Problema, vou chamar a polícia, o problema é da polícia. Né? Tem tráfico de droga, o problema é da polícia, não é nosso. Que estamos consumindo também, né? Que estamos demandando. O senhor acredita que o jeitinho brasileiro é uma espécie de ponte entre a sociedade tradicional, com seus costumes, com seus hábitos de 400 anos, 500 anos que o Brasil tem, e essa modernidade a qual a gente almeja, com a qual a gente convive hibridamente, com uma sociedade ainda muito hierarquizada, ainda muito tradicional? Eu acho que nós temos uma ponte. O jeitinho é essa ponte? Eu acho que as nossas crises, né? Elas são sintomáticas desses confrontos. E eu acredito que a gente tem avançado nessas percepções. Mas não é fácil mudar. As pessoas dizem que eu sou conservador, alguns críticos. Assassinarmos uma pessoa, né, barbaramente, temos direito a ir para o quartel de exército. Eu, por exemplo, sou oficial da reserva, né, humilde capitão não, desculpa, tenente de infantaria, eu tenho direito a ser preso num quartel de militar e ficar morando no alojamento dos oficiais, mais ou menos como o PC Farias, né, o falecido PC Farias, né, que ficou num quartel de polícia, que tinha treinamento, tem direito a receber visita, né? Eu não digo das moças, porque eu não sou casado e tudo, né? Então eu receberia minha família, meus netos me visitar. Eu ficaria em excelente forma física, porque provavelmente um sargento ia ficar meu amigo, e a gente ia correr todo dia juntos e tal. Mas eu ia ter meu videocassete, eu ia ter uma pequena biblioteca lá, meu computador. Então, isto é prisão ou é resort? Quer dizer, essas são as questões. Quando você tem uma sociedade que se moderniza, que quer, porque tem o afã da modernização, que é uma motivação honesta, que se moderniza através do redesenho e do desenho institucional, sem prestar atenção às implicações sociais que aquele desenho impõe, você tem um jeitinho e tem um sabe com quem está falando. Né? Que a gente diz assim, como a gente precisa fazer uma lei, né?
todo mundo está matando todo mundo dirigindo automóvel. A gente faz uma lei que é proibido andar mais de 60 km por hora em Brasília. Uma vez que a lei está feita, eu não tenho que me preocupar mais. Então eu posso andar mais de 60. É uma loucura. Já tem lei? É loucura, eu sou realista. Tem que cumprir. Por isso que o realismo fantástico. Não, mas veja bem, por isso que o realismo fantástico foi inventado na América do Sul. Já tinha, né? Quer dizer, tinha Quem que ser inventou o realismo latino-americano. fantástico foi o Borges. Jorge Amado também incluiria como um realista fantástico, Mário Vargas Llosa e outros, né? Carpentier. Eles inventaram isso porque essas sociedades combinam o que há de mais moderno, né? Que é o empresário rico, né? Poderoso, de bom gosto, que sabe que tempo é dinheiro, porque ele está na mesma sintonia dos seus colegas nova-iorquinos e japoneses de Tóquio, né? De Seul, né? De Hong Kong. Ele anda de helicóptero. E nós engarrafados no trânsito, porque tem mais automóvel do que rua. E não estamos preocupados em fazer um sistema nacional de transporte coletivo. E até hoje as grandes cidades brasileiras não têm metrô, e não vão ter metrô tão cedo, a não ser o dia que uma cidade fique paralisada por entupimento de carro. Quer dizer, a gente espera acontecer. E aí, como é que a gente corrige? A gente espera acontecer. Quando acontece o pior, a gente faz a lei. E acha que está resolvido. E a lei que resolve o problema. Como é que eu acho que essa vertente interpretativa, se eu tenho alguma originalidade, posso clamar essa originalidade, se vocês me permitirem isso, eu diria, esta é uma diferença da minha interpretação, da interpretação dos outros, dos clássicos. Alguns falaram disso. Gilberto Freire fala muito pouco em Estado, quase não fala, mas o Caio Prado só fala no Estado, em economia. E o Sérgio fala nessa dialética entre Estado e costumes e concepções de pessoa, concepções de personalidade, costumes, etc. Mas o que eu tentei decifrar, né, é essa relação, as implicações morais, as implicações éticas das leis. O que isso implica? E não adianta você falar culpado, a lei não é aplicada, então o problema não é meu, o problema é da polícia. Né? Aquele negócio, não pode cuspir no chão. Mas eu que fiz a lei posso cuspir na placa que diz não pode cuspir no chão. Há uma transferência de responsabilidade, ou seja, o que seria uma responsabilidade coletiva passa a ser a responsabilidade da lei, do abstrato e da repressão. E daqueles que são os guardiões da lei, quer dizer, ou do governo, o governo e os órgãos especializados do governo, ou seja, a polícia, que a gente fala isso. Problema, vou chamar a polícia, o problema é da polícia. Né? Tem tráfico de droga, o problema é da polícia, não é nosso. Que estão consumindo também, né? Que estão demandando. O senhor acredita que o jeitinho brasileiro é uma espécie de ponte entre a sociedade tradicional, com seus costumes, com seus hábitos de 400 anos, 500 anos que o Brasil tem, e essa modernidade a qual a gente almeja, com a qual a gente convive hibridamente, com uma sociedade ainda muito hierarquizada, ainda muito tradicional? Eu acho que nós temos uma ponte. O jeitinho é essa ponte? Eu acho que as nossas crises, né? Elas são sintomáticas desses confrontos. E eu acredito que a gente tem avançado nessas percepções. Mas não é fácil mudar. As pessoas dizem que eu sou conservador, alguns críticos que eu idealizei a sociedade tradicional. Eu sou conservador sim, no sentido de que eu não acho que essas coisas a gente mude como muda um paletó, como muda uma gravata. Eu acho que são coisas muito complicadas. Mas você acredita que é necessário mudar? Não. Não é nem questão de necessidade. Quer dizer, imperativo. É imperativo porque o sistema é um cardíaco correndo, amanhã é um cara cardíaco, né, hipertenso, que amanhã vai fazer uma corrida de 5.000 metros. Então ele não tem saída senão tomar as precauções necessárias para poder fazer a corrida, porque senão ele vai morrer no meio da corrida. Quer dizer, nós estamos condenados à modernidade, como nós estamos condenados ao mercado e ao capitalismo. Se o mercado pode ser humanizado, claro que pode, mas tem que ser humanizado dentro das condições daquilo que nós consideramos relevante para humanizá-lo. E para fazer isso nós temos que levar em conta todos esses costumes, que são costumes ancestrais. Então, quando você lê Machado de Assis, que está escrevendo meados do século XIX até o fim do século XIX, e encontra situações estruturalmente idênticas às situações que nós estamos vivendo, né? Como essa da Sereníssima República, né? Como as do jogo do bicho, do Camilinho que jogava no bicho, que só jogava num bicho, né? E o bicho, infelizmente, não tem simpatia por ele, porque o bicho é impessoal. Quer dizer, o dilema que até hoje é um dilema que nos perturba, do anonimato versus
ver essa pessoalidade. Como nós nos sentimos mal quando chegamos num lugar onde ninguém nos conhece, que em geral é um espaço público. Então, você chega numa sala de aeroporto, ninguém te conhece, você já olha todo mundo com raiva. Uma raiva ancestral. O senhor escreveu há pouco um artigo sobre o Big Brother Brasil, sobre essa vontade, essa necessidade, esse afã da celebridade instantânea. Você poderia comentar um pouco em cima do que o senhor acabou de falar agora, sobre O negócio do Big Brother que eu achei foi no outro Big Brother, no anterior a esse, é uma espécie de um grupo, né, que formou uma corporação para humilhar um outro grupo, né? E, então, os usos da força física, ficar fazendo exercício e tal, eram muito arrogantes. Eu escrevi mais sobre a arrogância e como é que o povo, no fundo, percebia. E como é que o povo brasileiro percebe, né, a arrogância das pessoas que eventualmente chegam no poder. Era mais para chamar a atenção disso, quer dizer, apesar, nós temos uma percepção muito grande de um sentimento de justiça. Nem sempre é um sentimento de justiça igualitário, mas o sentimento de justiça existe. Né? A vingança, a reversão, né? O retorno do oprimido. Né? Então nós temos isso faz parte da cultura brasileira. E muitas das nossas histórias, esse negócio, esse drama, aparece. O comentário foi ao longo disso. Né? Agora, é importante na TV Câmara, nesse programa, que é a Casa da Legislação, que a gente discuta, eu não vou dizer que se deve parar de legislar, porque seria absurdo, não é isso. Mas os limites da legislação. O fato de que a legislação ela vai ser aplicada para a sociedade. Então tem que se preparar a sociedade para que essa legislação seja efetiva. Então tem que se estudar as implicações dessa legislação. O que ela vai contrariar, o que ela não vai. Porque não adianta lutar também contra um gigante fazendo uma legislação pequena. Ela vai perder, ela não vai pegar. Por isso que a gente fala, a lei não pegou. Não pegou por quê? Não pegou porque ela está contrariando um grupo muito poderoso. Então é preciso fazer um estudo, né, de para quem essa legislação é dirigida. Também legislações que não pegam muitas vezes no Brasil, é que são legislações feitas contra o inimigo político, evidente. Agora, a lei para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Quer dizer, esse axioma não pode continuar funcionando. A lei tem que ser para todos. Se é uma lei para todos, se não é só para o meu inimigo político, então tem que ser uma lei que tenha a razoabilidade da lógica social que todos conhecem. Senão não vai pegar. O senhor acha que aconteceu uma situação semelhante a essa no referendo das armas, quando uma boa parte do governo, os meios de comunicação fizeram toda uma campanha favorável ao desarmamento e quando, na verdade, a sociedade, assustada como está, possivelmente motivada por esse medo da violência, votou maciçamente a favor da manutenção do porte de armas? É um excelente exemplo. O homem cordial do Sérgio Buarque, nesse caso, desapareceu? O brasileiro é cordial, mas até um certo limite? Nós somos por isso que eu digo, eu acho que onde a minha interpretação tem originalidade, aqui não é questão de homem cordial. Nós somos autoritários e cordiais ao mesmo tempo. Você acha que eu duvido de que um general que manda parar um avião, que ele não seja um homem de bem? É evidente que ele é um democrata e é um excelente comandante. Eu não tenho a menor dúvida, porque eu faria talvez não no lugar dele. Não é essa que é a questão. A questão, por que os dramas se repetem? Porque nós todos faríamos a mesma coisa no lugar daquela pessoa. Se nós tivéssemos a mesma importância, provavelmente faríamos a mesma coisa. Então, como é que desmancha isso? Só desmancha isso se você faz uma análise e você politiza. Eu estou falando, você coloca isso para o público, você escreve, você discute, você ensina na universidade, ensina para o público em geral, e é por isso que eu estou fazendo essa entrevista, que é uma oportunidade de falar disso. Você politiza esses costumes. Os costumes não são inocentes. E as leis não são soluções finais para os nossos problemas. É uma mistura das duas coisas. E o comportamento só muda nas pessoas que, eu digo que as pessoas têm uma consciência, né, de que aquela inércia que faz repetir o comportamento, tem alguma coisa ali que não funciona. Tem um conflito. Qual é o valor englobante? Né? É o cargo? É a pessoa que ocupa o cargo ou é uma lei geral? Então o cara diz, não, eu perdi o avião, pô, não tem jeito. Isso aí eu não posso fazer. Eu não posso. Eu sei que eu tenho que pegar um amigo, levar um amigo para o aeroporto, né? Tem um amigo morrendo no hospital. Mas eu tenho que obedecer o sinal fechou, eu vou parar o meu carro, paciência. Professor da Mata, vamos ao nosso último intervalo. Na volta, o último bloco do Personalidade, hoje com o antropólogo Roberto da Mata. Nós voltamos já.
Estamos de volta com o último bloco do Personalidade com o antropólogo Roberto da Mata. Estão conosco o jornalista Christian Moraes, da Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados, e o professor Antônio Barbosa, historiador da UNB. Aqui eu gostaria logo de passar a palavra. Você estava querendo falar naquele momento, eu notei que você estava querendo falar naquele momento em que o professor falava da ausência de inflexões na história do Brasil. De todos os pontos abordados pelo professor da Mata nessa entrevista, eu gostaria de enfatizar dois aspectos que me parecem fundamentais. O primeiro deles, o fato de ele ter lembrado e exemplificado com muita correção que sociedades como Estados Unidos e a França tiveram que passar por momentos de ruptura acentuada, momentos revolucionários, para a construção da sua modernidade, digamos assim. E me parece que no caso do Brasil, esses instantes de rupturas praticamente não existem, ou se eles existem, são de forma extremamente amainada. Ou seja, faz-se uma independência em 1822, mantendo a estrutura básica da colônia, proclama-se a República por meio de um golpe de Estado e o nível de participação política republicana retrocede em relação aos últimos tempos do Império, e até mesmo 1930, né? Quer dizer, Vargas é o homem da República Velha que vai inaugurar a República Nova. Ou seja, faltam esses momentos de ruptura na história brasileira. E o segundo aspecto é que, partindo do pressuposto com o qual eu concordo, de que o jeitinho e a carteirada são a mesma coisa com sinais invertidos, isso não estaria demonstrando esse caráter autoritário da sociedade brasileira. Quer dizer, sobre esses dois aspectos é que eu gostaria de ouvir o senhor mais uma vez. Pois é uma pergunta interessante que a gente pode até arguir que o Brasil seria pós-moderno nesse sentido. Você não tem uma grande narrativa, né, que é a narrativa revolucionária da modernidade. Quer dizer, a modernidade não foi partejada através de uma revolução, de um grande cataclisma social, né, em que as classes sociais se debatem. O Brasil tem isso e não tem, são pequenos episódios. Então esses são episódios assim, sabe do que está falando. É a carteirada, o povo se subestializado. O final dos dois períodos ditatoriais no Brasil foram feitos em absoluta tranquilidade. O final da escravidão também, a escravidão são 60 anos. Absoluta tranquilidade. Nós estamos falando de tudo gradual. Inaugurou a modernização do segundo gradual. Agora, veja bem, um plano importante. As sociedades não leem os sociólogos e nem os historiadores sociais. Né? Não tem a sociedade tem uma entidade complicada, né? Porque tem uma dinâmica própria, independente dos seus membros, né? É uma coisa muito curiosa, o jogo da vida social, ela tem tudo isso, mas ela não é um ser, uma entidade, né, com personalidade, levanta, vou pegar um livro, a sociedade não lê. Então o aprendizado, o que acontece é complicado. Então eu digo, são momentos. Então aquela sensação que o Aníbal Machado descreve no João Ternura, que no final do livro é um carnaval cósmico, que eu acho uma coisa brilhantíssima, e que ele diz, aí ele vê o bloco, né, o João Ternura está andando no Rio de Janeiro na época do carnaval, aí vendo aquele negócio todo, aí é um bloco do Brasil, né, todo mundo, aí o bloco vai, e quando o bloco encontra um beco sem saída, ele volta, ele dá 5 passos para frente e dá 3 passos para trás. Será que é essa a nossa dinâmica? Se é essa a nossa dinâmica, nós temos que começar a entender. Por isso que nesse livro eu não fico fixado num tipo só condenando os outros dois. O malandro é errado, nós temos que acabar com a malandragem e tal, que mais ou menos era o que todos os intérpretes, né, com exceção de Gilberto Freire, mas a maioria, e Sérgio também, que tem uma sociologia sofisticadíssima em raiz do Brasil, mas a maioria deles tem um culpado. O culpado foi, primeiro, no século XIX e até boa parte do século XX, era o racismo, que gerou uma sociedade híbrida, mestiça e doente, e depois passou a ser o subdesenvolvimento econômico, e de certo modo substituiu a economia, o determinismo econômico substituiu o determinismo racial. Né? E aí nós precisamos nos desenvolver, temos que crescer, e reificamos esse crescimento. E a culpa está sempre fora de nós. É lógico. Num determinado momento, o imperialismo internacional é responsável pelo nosso atraso. E agora, quando a gente vê que pagamos a dívida, onde é que está a expoliação internacional? A dívida externa acabou. Conseguiu fazer, pela primeira vez, talvez, na história moderna do Brasil, e esse é um negócio que a gente deve louvar, é uma coisa relativamente revolucionária, você conseguiu fazer com que 3 governos mantivessem um compromisso com a estabilidade monetária e com o mercado, que são chamados fundamentos. Está funcionando,
exportamos, pagamos a dívida externa. Então, aí de repente você vê todo mundo, comentaristas econômicos, né? Jornalistas, não tem uma dívida externa e tal, o dólar nunca teve tão baixo, sem nenhuma medida, né? O Brasil foi malandro a pagar a dívida externa ou foi otário? Não, isso eu não sei. Eu vi duas leituras. Eu sei, mas é isso eu realmente eu não tenho condições de responder, porque eu não conheço o assunto, entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse espantalho, esse fantasma, que era a dívida externa, que era um sintoma de que o Brasil era um país espoliado pelo capital internacional, por Nova York, pela Bolsa, pela Wall Street, não sei o quê, onde é que foi parar isso? Então, onde é que está o fantasma? O fantasma provavelmente está aqui, entre nós, nessa casa. E aí, professor, Então, ele tem que ser exorcizado entre nós. Esse é um ponto importante. E exatamente por ser importante, eu vou retornar a um ponto que foi extremamente caro na apresentação do senhor aqui hoje. O senhor usou o termo conscientização como sinônimo de politização. Quer dizer, compreender, saber o que as coisas acontecem, como as coisas deixam de acontecer. Eu creio que isso inevitavelmente leva àquilo que para mim é o aspecto central da tragédia brasileira. Nós que fomos capazes de nos modernizarmos em tanta coisa, perdemos a batalha de constituição de um verdadeiro sistema de educação de massa. O senhor não acha que aí está o grande problema? Quer dizer, por meio de um sistema educacional digno do seu nome, que desse a oportunidade aos brasileiros de estudarem a sua própria realidade, os caminhos não poderiam ser um pouco diferentes? Não tem a menor dúvida. Isso aí a gente assina embaixo. É uma vergonha que até hoje a gente não tenha resolvido a escola primária brasileira como os alemães resolveram no século XVIII, os franceses também. Mas eu acho que a própria obra do senhor ajuda a gente a entender isso. Há uma inversão, no caso do Brasil, que está até na Constituição. O governo federal é responsável pela educação superior. Quase que 80% dos recursos do Ministério da Educação, oriundos do Tesouro, são para financiar 52 instituições de ensino superior. Quer dizer, tem um número muito pequeno. Em compensação, 40 milhões de crianças que estão na educação básica ficam à míngua. É uma inversão de valores muito grande. Eu queria aproveitar essa oportunidade para entrar numa questão que está sendo muito discutida, gerou muita polêmica na sociedade brasileira, nos meios de comunicação, nessa casa, enfim, nos meios políticos, que é a questão das cotas universitárias. O senhor lecionou muito tempo nos Estados Unidos, se formou nos Estados Unidos, estudou lá, leciona no Brasil. Como o senhor vê a questão das cotas universitárias, em especial as cotas para as pessoas negras? Está bem do racismo para isso? Eu acho que... Bom, eu sou favorável às cotas. Eu acho que para você desmanchar, você tem que levar as pessoas a terem consciência desse racismo, que o racismo é diferente, porque o estilo racista do racismo brasileiro é embutido. Uma vez que cria uma sociedade que um dos princípios fundamentais que organiza a sociedade brasileira é cada um conhecer o seu lugar. Por isso que o sabe o que está falando é necessário. Né? Que você tem que chamar a atenção de, olha, eu não sou um camarada comum. Eu estou aqui, você me multou porque eu estacionei errado, mas eu posso estacionar errado porque eu sou o ministro fulano de tal. Então você está enganado comigo. O Brasil sempre funcionou assim. Então, quem era negro, quem era humilde, sabia do seu lugar. Quem era superior também sabia do seu lugar. A gente desmantelou isso, criamos uma regra da igualdade. Se criamos uma regra da igualdade, uma das consequências, e que me deixava, porque exatamente pela minha experiência no exterior, que me deixava muito agastado, então você vê uma fotografia de qualquer grupo de elite brasileira, você não tinha uma fotografia colorida. Você tinha uma fotografia pálida. Todo mundo era cara pálida. Onde é que estão os negros? Onde é que estão os mulatos? Que faziam parte, inclusive, da minha família, faziam parte da minha casa. Né? Então, o racismo brasileiro é um racismo envergonhado. A discussão das cotas levantou muitas reações. A discussão da maneira como nós lidamos com a diversidade física entre as pessoas, inclusive a cor da pele, mas com o fato de o sujeito ter um defeito físico, ou ser muito alto, ou ser muito gordo, né? É um tema interessante, é um outro programa. Né? Mas a gente tem uma maneira de lidar, nós hierarquizamos, né? Nós achamos um lugar para aquelas pessoas. E o lugar é um lugar, evidentemente, não é um lugar de inferior, é um lugar subordinado, de dominado, né? Que tem um conluio com o dominante. Porque o dominado tem uma relação com o dominante que é uma relação importante, né? Ele que abre a porta. É uma relação dominante muito mais sutil. Né? Não, porque quem é superior não pode engraxar o sapato. Então, se eu não posso engraxar o meu sapato, eu preciso de alguém que engraxe o meu sapato. Quer dizer, esse aspecto complementar desse racismo à brasileira precisa ser colocado.
precisa ser desvencilhado para a gente poder entender. Eu sou favorável à cota, porque a cota obriga. Então, um exercício que é um exercício terrível. Bom, então quem é realmente de cor? Quem é negro? Quem não é negro? Quem é branco? Como é que você estabelece regras que são relativamente objetivas, que não têm uma objetividade completa, né, para poder fazer com que essas pessoas entrem na universidade ou não? E uma outra discussão que está por trás, né, é abrir a universidade, as instituições de ensino superior, a um número maior de pessoas, independentemente do fato que essas pessoas não tiveram as mesmas oportunidades educacionais, etc. Eu acho a discussão importantíssima e por isso muitos meus colegas falam, como é que você pode ser responsável? Como é que você pode ser favorável às coisas? Me cobraram. Porque eu acho que a antropologia, eu acho que a interpretação do Brasil acadêmica é uma coisa e a posição política pode ser outra. Eu não digo que seja completamente diferente, mas pode ser outra bastante diferente. Então a minha posição é essa. Eu acho que é importante para você desmanchar, você tem que abrir um pacote para você ver o que tem dentro desse pacote. E de qualquer maneira as cotas ajudam a gente a abrir um pacote que é um pacote bastante complicado, enigmático, uma certa caixa de Pandora, que é a questão das relações raciais numa sociedade que foi uma sociedade escravocrata que saiu do escravismo gradualmente e que transformou os escravos em clientes dos seus ex-patrões e que não se preparou, a sociedade não foi preparada para a massa de gente que se tornou liberta e que não era cidadão livre porque não sabia nem dos seus direitos, porque não sabia ler, não sabia escrever, não sabia contar e não sabia se autorrepresentar, coisa que nós estamos aprendendo. Foi o século XX, com todas as suas vicissitudes, é uma enorme revolução, se a gente fizer uma leitura por esse ângulo. É uma grande narrativa, com muito suor, com muita lágrima, com muita tragédia, de você ter uma sociedade com essa massa de gente, uma sociedade relacional, uma sociedade onde nós nos ligamos uns aos outros através da generosidade, através do amor, através da boa vontade, né? Através da divisão da comida. A comida é importante, a dança é importante. Como é que nós, apesar de tudo, temos que superar tudo isso que faz com que a gente seja bom, que a gente se sinta bom, para criar uma igualdade, e para fazer isso nós temos que rasgar os nossos corações e cortar o nosso próprio pulso, né? Para poder ver essas pessoas como outros, como cidadãos iguais. E essa é a nossa luta. E talvez aí seja o ponto mais dramático dessa Revolução Brasileira, que nós estamos ainda por começar, talvez, mas já chegando no seu limiar, no início do século XXI. Só me resta agradecer a participação do Christian, a participação do professor Barbosa e a participação, naturalmente, do professor da Mata. A TV Câmara se sente honrada com a presença do senhor. Eu agradeço a TV Câmara, agradeço as perguntas, a cordialidade, entendeu? A oportunidade da gente de esclarecer, né? Essas coisas são 40 e tantos anos de trabalho, né? de pesquisa, né? E que é uma modesta contribuição para entender, né, aquilo que a gente chamava de gigante a domicílio, mas que está acordado já. Bom, e você de casa pode ajudar a fazer a programação aqui da nossa TV Câmara. Faça sua crítica, apresente sua sugestão, indique nomes para serem entrevistados. Nosso e-mail é esse que está escrito aí, personalidade@câmara.gov.br. E o nosso telefone é o 0800 619 619, ligação gratuita. Eu sou Paulo José Cunha, obrigado pela audiência.